que existe nessa vida é envelhecer. A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer. Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer. Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer. Oi, Ju! Eu quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Ai, meu Deus! Eu quero viver pra ver qual é que vai acontecer. Eu quero que tapete de boi no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar. Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá. Eu quero corrida pra fone no rio Chamei! do celular. Eu quero estar no meio do ciclone pra poder aproveitar. Ju! Esquecer meu Ei, que me chame de velho cacá. tudo bem? Tudo bom? Como é que tá o áudio? Tá bom. Tá bom? Eu vim aqui pro quarto da Mariana, porque aqui a internet é melhor, lá no escritório a internet é horrível. Eu tô aqui no quarto para ver se aqui vai. Agora Tá bom vai. demais. Tá ótimo. E Claudete, não achei meu óculos pra você ver como é que deve ser envelhecer, né? Não sei cadê meu óculos, não sei se eu vou conseguir ler nada hoje. Ei, Gi! Boa noite, todo mundo! A Cláudia Curujete já mandou oi. A Alessandra Brasileiro já ali. A Cristina, tia do Alexandre, já tá dando oi aqui também. Todo mundo, boa A pessoa noite! tá firme e forte nessa semana. Tô gostando de ver. A semana das lives. Pra você ver, a semana de eventos sociais, né? Ai, eu tenho uma xícara dessa também, um brinde. Pois é, vamos mostrar pro pessoal, ó. Ó que chique. E hoje nós completamos, aliás, ontem nós completamos 1000 seguidores. Hoje tá tendo o sorteio. Pessoal, quem ainda não marcou o post que tá aí, marca 2 amigos no post. Tá aí no feed nosso hoje. Marca 2 amigos, curte o post e aí vocês vão concorrer a um monte de sorteio. Olha lá, todo mundo. Quem ainda não fez, vai lá. Exatamente. E essa xícara, gente, nós ganhamos, eu e a Claudinha, a gente deu aula numa liga de clínica médica e de geriatria lá na cidade de Unify, lá em Adamantina, em São Paulo. Lógico que a gente deu aula aqui de casa, né? Eu na minha casa, a Claudinha na casa dela. Aí a gente ganhou essa xicrinha linda. A liga deu pra gente. Olha que bonitinho. Do lado de cá tem o nome nosso. Ó. O meu já tá todo sujo de batom porque eu tô tomando chá. E aí nós combinamos hoje de aparecer com as nossas xícaras. Também achei que combinou com a gente, Gi. Mas eu já pedi uma para você, tá? Apesar de você não ter dado aula lá para a liga, eu pedi à liga que mandasse uma para você. Eu não esqueci de você, não. Então, gente, ligas acadêmicas são projetos de extensão das universidades. Então, as universidades, elas devolvem para a sociedade parte daquilo que os alunos têm de benefício, né? Então, uma das formas deles devolverem para a sociedade é através dessas ligas e onde eles acabam criando dispositivos para a população de ajuda do conhecimento que eles estão tendo ali dentro da faculdade. Então, é bem bacana esses projetos de ligas, todas as faculdades são obrigadas, inclusive, a ter esses projetos de extensão. E eu e a Claudinha demos aulas para algumas ligas da Universidade de São Paulo, Universidade de Pernambuco. Então, tá muito bacana a gente aproveitar essa quarentena para trabalhar nesse aspecto de ajudar a população até de outras regiões, não só aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, né, Claudinha? Ô, Ju, eu vi uma fala outro dia que eu achei muito legal.
Eu não lembro quem que era que o sujeito estava citando, mas ele estava falando de alguém que disse o seguinte, que a gente não pode morrer sem ter feito algo pela humanidade antes. E que esse Com algo pela certeza. humanidade não precisa ser a humanidade inteira, mas pelo menos aquela parte da humanidade que está aqui pertinho da gente. E acho que é um pouco isso, né, que você está falando. E isso vale para qualquer idade, isso vale para pessoas jovens e para pessoas idosas, isso vale para todos. E, inclusive, hoje a gente está aqui para falar sobre as atividades sociais, as relações sociais, as interações sociais para envelhecer bem. E isso aí seria um exemplo, mas a Ju está aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre isso. E, para quem não conhece ainda, Ju, você se apresenta? Sim, eu faço parte aí desse projeto de Deixar com Elas, né? Eu sou Juliana Vasques, eu sou geriatra, formei em 97 e em 2012 eu comecei a trabalhar com os residentes de geriatria pela Prefeitura de Belo Horizonte, junto à residência do Hospital de Lomberes. E eu comecei a gostar muito dessa questão da docência e ver a importância da gente formar bons profissionais, né? E profissionais que tivessem um olhar voltado para esse cuidado do idoso, fundamentalmente, que é tão difícil, né? Uma parcela da população que, às vezes, as pessoas têm dificuldade de levar um bom cuidado. E aí, em 2018, eu comecei a dar aula para graduação na UniBH, e na graduação eu percebi que o jeito de levar, né, essa formação, ela poderia começar bem antes da pessoa já ter formado. E também percebi a dificuldade de alguns alunos de lidarem com os idosos, né, com o envelhecimento, exatamente pela pouca convivência com esses pacientes, né, com essa população, com essa fase da vida. E aí eu percebi que aqueles alunos que eles tinham mais prazer em atender um idoso, e de certa forma esse prazer se revertia até em melhor desempenho profissional, eram os alunos que tinham convivido mais com seus avós. E aí eu fui ver na literatura que a literatura fala exatamente isso. Então, que da importância de se relacionar com as pessoas mais velhas para se tornar um indivíduo mais capacitado para ter um olhar para essa população. E isso se dá também nas relações profissionais, né? Então, e esse ano eu comecei um mestrado exatamente sobre isso, querendo levar mais empatia aos estudantes de medicina em relação aos idosos e tentar ver se os pacientes se os estudantes que ficassem mais empáticos, né, eles tinham um desempenho melhor no tratamento com a população idosa. Então, comecei esse ano, são 2 anos aí pela frente, né? Vamos ver se vai dar certo, mas tem tudo para dar certo. Isso, e eu tô super... fala um pouco também, né, Ju, daquela questão da intergeracionalidade, né? É a relação do jovem com o idoso e, ao mesmo tempo, é o tanto que o idoso tem a acrescentar nessa relação. Não é? Sim, o idoso não é uma pessoa que só ganha e que só recebe, ele tem muito, o jovem tem muito a aprender em qualquer faixa etária. As trocas vão ser mútuas, né? E as relações, né? Elas fazem parte da própria socialização, né? Então, se você pensar qual que é a importância da socialização, a socialização é realmente aquele valor que a pessoa tem para a sociedade, né? É isso que diz do social. Então, o que acontece que com o envelhecimento há muitas perdas, né? Então, a gente tem a aposentadoria, que é um grande marco no envelhecimento, e aí a pessoa deixando de trabalhar, ela deixa de ter esse aspecto social aí, ela perde um pouco desse aspecto social, né? Esse papel social com a aposentadoria se perde. E isso diz muito respeito também da sociedade que esse idoso está inserido, né? Nós estamos numa sociedade onde a gente valoriza muita beleza e valoriza muito poder. E aí você pensa a pessoa que envelheceu, que já não tem essa beleza que é toda comercializada e já perdeu o poder social, né, o papel social por conta da aposentadoria. Então, se o idoso não trabalhar esse resgate,
ele realmente vai ficar à margem. Aí vem também as perdas das pessoas, dos familiares, e vem as fases dos lutos, né? Que é uma fase onde a gente vê mais de perto essas perdas. Vem a perda da própria vitalidade, da motivação, né? E aí a gente fala assim, nossa, mas vai começar uma live falando só de perdas? Mas não, o envelhecimento ele tem muitas potencialidades também, né? Então é a fase onde a gente tem mais tempo para expor as nossas vivências, né? Aquelas experiências de vida, sabedoria que a gente acumulou. E a gente tem que valorizar que o idoso repasse essas experiências. Então eu falo que eu gosto de trabalhar com envelhecimento porque eu não preciso ser velha para ser sábia, não é? Então, eu acho que o envelhecimento me traz muita sabedoria e trabalhar com ele, sem dúvida nenhuma, me tornou uma pessoa muito melhor. Então, hoje eu me acho uma pessoa muito mais interessante do que quando eu tinha 20, 30 anos. E por quê? Porque eu consigo absorver o que eles me passam e tornar isso parte do que eu sou hoje. Então, essa questão das relações diz muito sobre isso, né, Claudinho? Então, você passar as experiências para uma pessoa bem mais jovem que você, a pessoa poder aproveitar todo aquele conteúdo que você, às vezes, demorou 80 anos para adquirir, e a pessoa, às vezes, com 30, 40 anos, ter esse conteúdo, né? Saber aproveitar tudo de bom que você passa para ela em termos de aprendizado, para você viver uma vida errando menos, né? Então, você já sabe onde a pessoa errou e seguir ali em frente a sua vida com mais sorte de errar menos, isso aí não tem preço. Então, eu acho que é a fase também de muitas potencialidades, sem dúvida. E a velhice, ela não é igual para todos, né? Então, hoje nós temos idosos que envelhecem de maneiras tão diferentes e a gente tem que parar de ter estereótipos com relação ao envelhecimento, né? Achar que todo idoso é dependente, todo idoso tem a cognição prejudicada. Tem muita coisa que hoje a medicina está evoluindo e está resgatando de conceitos que são errados em relação ao envelhecimento. Um dos conceitos hoje que a gente já percebeu que é um erro é achar que velho não aprende, né? Já viu cavalo burro não aprende nada? O Adinaldo até falou da paciente dele, né? Que estava tirando carteira, já era uma idosa, e falaram com ela, mas gente velha não aprende mais nada. E isso tornou uma motivação para ela conseguir, de fato, tirar a carteira de motorista, né? Então, ela usou esse desafio como uma motivação para ela. E hoje a gente sabe que a aprendizagem, o idoso, ele aprende tanto quanto o jovem. Porém, ele tem uma capacidade de atenção e concentração mais comprometida, então ele demora mais para ter esse aprendizado, mas ele não deixa de aprender porque ele ficou velho, né? E outro estigma do envelhecimento também é essa questão de achar que o idoso muda a personalidade porque ficou velho. Ninguém muda a personalidade porque envelheceu, nem quando está com Alzheimer. O que a gente vê é uma intensificação dos traços da personalidade da pessoa em relação ao envelhecimento. Mas a socialização dessa pessoa e aquele aspecto, né, de vida, de vivência, é que vai ditar se eu vou ser uma velha chata, resmungona, rabugenta, ou se eu vou ser uma velha que vou pegar os aspectos positivos do envelhecimento. Isso, né? É interessante, você falou do Alzheimer, né, Ju? Até no Alzheimer a gente vê isso, né? Os pacientes que têm mais distúrbio de comportamento, mais agressividade, agitação, inquietação, os distúrbios mais difíceis, às vezes, de serem controlados diante da doença Alzheimer, são aqueles que durante a vida já tinham mais dificuldades de relacionamentos sociais, que eram menos empáticos, que eram mais autoritários, né, que tinham um peso maior ali para essa questão do poder, né? E aqueles que eram mais tranquilos, mais de bem com a vida, né, mais sociáveis, mais de bem com si mesmo, são os que, mesmo tendo Alzheimer, eles têm o Alzheimer, você vê que são sorridentes, são felizes. Você vê, é impressionante, que você vê a diferença muito clara, porque é como se reduzisse aquela coisa do controle, né, do ego. Então, aquilo que é lá de dentro aflora. E você vê isso muito claro. Muito claro. No envelhecimento normal, no envelhecimento sadio, sem a doença mental,
também você vai ver um pouco de liberação desse controle social, assim, um pouco, e a pessoa tende só a exacerbar aquela tendência que já tinha. Não é isso? Exatamente. E a gente vê isso claro nas demências, né? Que é como você falou, você perde o filtro. Então, aquele ser que às vezes era contido, ele se manifesta na sua potencialidade. Então, eu falo com as pessoas, olha, ele já era assim, agora está mais intenso, porque ele não tem, às vezes, um filtro para, né, para poder te conter, né? E aí ele manifesta. Uhum. Mas os aspectos sociais também, né, vão tentar resgatar um pouco do envelhecimento para que ele não fique tanto marcado pelas perdas, né? Então, se a gente pensar que a expectativa de vida aumentou muito, né? Se a gente comparar no ano de 2000, a expectativa era em torno de 68 anos. E hoje, em 2020, em média, né? Não estou fazendo consideração entre homem e mulher, porque a gente sabe que isso vai mudar. Em média, hoje é 76 anos. E aí, a gente pensar que de 2000 para 2020, a gente já aumentou pelo menos 8 anos de vida, né? Ganhou a mais 8 anos de vida. E aí, o que a gente vai poder fazer com esse idoso que vai viver mais? A gente tem que continuar fazendo com que esse idoso continue autônomo, independente, com participação social, porque ele não pode ficar à margem. Ele faz parte, inclusive, da sociedade. Então, se eu quero uma cidade melhor para mim, eu tenho que pensar que daqui 12 anos eu vou estar com 60 anos e eu vou ser uma idosa. Então, eu quero uma cidade hoje melhor, porque daqui 12 anos eu vou precisar usufruir muito dessa cidade. E certamente eu vou ter menos recursos físicos, né, fisiológicos, para lidar com os agravos que a cidade hoje me traz. Então, eu preciso pensar que eu tenho que trabalhar hoje, porque isso vai demorar a acontecer. E vai demorar para eu ter uma cidade que vai me fazer me sentir segura. Então, a gente não pode esperar envelhecer para a gente conseguir as conquistas que a gente vai querer usufruir daqui 10, 20 anos. A gente tem que parar com essa ideia, né, de que eu vou trabalhar numa coisa que vai me ser útil hoje. Né? Então, se todo mundo pensar dessa maneira, as coisas melhoram para todos, não exclusivamente para mim nesse momento. Então, Ô, Ju, a gente tem que lembrar, eu estou procurando meu óculos aqui, gente, porque eu estou envelhecendo e eu não estou enxergando nada do que vocês estão falando para eu poder ler as perguntas e os comentários. Mas eu queria aproveitar para comentar uma coisa que a Ju falou, né? Que a gente vai ficar mais velho, que a expectativa de vida aumentou, né, Ju? E é o seguinte, eu tenho que saber, não adianta eu viver mais, eu tenho que saber o que eu vou fazer com esses anos que eu vou viver mais. E isso é muito importante, né? Então, eu tenho que começar a pensar na qualidade desse envelhecimento que eu estou tendo, no que eu vou fazer com esses anos de vida. Então, agora não é mais aquele esquema de eu aposentei e eu fiquei velho, pronto. Agora é só ficar em casa e curtir. Eu tenho que ficar nos aposentos. Não é só ficar nos aposentos, né? Aposentar não é mais só ficar nos aposentos. Aposentar agora é começar um novo ciclo, é começar novos projetos. E a gente tem falado sobre isso, né? Na jornada para ir mais longevo, a gente falou sobre isso. Nas lives essa semana a gente está falando sobre isso, da importância da gente ter o armazenamento de cognição, de espiritualidade, de bem-estar físico, de projetos de vida, de socialização, né? De tudo isso para poder envelhecer bem. Então, assim, no curso a gente falou muito isso também, né, Ju? E são coisas que parecem óbvias, mas às vezes as pessoas não ligam isso e não param para relacionar e para ver as estratégias de uso e de enfrentamento que precisam ser feitos para chegar bem lá nos 100 anos, né? Porque hoje nós vamos viver 100 anos. E a Gisele está colocando aqui que as políticas públicas elas são importantíssimas, né? Para o nosso envelhecer. E o Estatuto do Idoso, desde 2003, ele tem riquíssimas políticas públicas ali no Estatuto, mas que não estão sendo implementadas, né?
Então, essas leis, elas já existem, mas elas não estão sendo implementadas. E desde 2003 que esse estatuto está aí, garantindo participação social do idoso, garantindo reafirmar o direito dele à saúde, né? Programas regionais de socialização, porque quando você promove a socialização do idoso, você está promovendo bem-estar, qualidade de vida. Então, você está promovendo tanto um bem-estar físico, mas também um bem-estar psicológico, né? Porque não tem jeito da gente ter saúde sem a gente ter um bem-estar psicológico. Eu posso estar com o meu corpo em perfeitas condições, mas se eu não tenho vontade, né, motivação para fazer as coisas, para ter uma participação, engajamento, de certa forma, eu estou doente, né? Então, desde 2003 já existem isso para essas leis, para que a gente melhore esse relacionamento do idoso, de novo, tentando esse engajamento social dele. E nessa quarentena foi interessante, porque essa quarentena, com a questão do idoso ser grupo de risco, né? E aí veio à tona vários aspectos do envelhecimento, inclusive a velhofobia, né, Claudinha? Que a Claudinha falou assim, o que é essa velhofobia? Que é exatamente esse medo que as pessoas têm de envelhecer e de ficar dependente, né? E esse estigma só piorou com a pandemia. Porque aí a pessoa ficava assim, olha, eu tô tendo que fazer isolamento, mas eu não sou grupo de risco, mas eu tô tendo que fazer isolamento por quê? Porque tem os grupos de risco. Mas será que essa pessoa não tem um pai, uma mãe, é filho de chocadeira? Que não tem um vô, uma avó, um tio, uma tia, que ele acha que ele não tem importância de transmitir o vírus para outras pessoas mais frágeis e vulneráveis? Não é possível que as pessoas não enxergam o entorno, né? E fica olhando só para o próprio umbigo. Mas é importante essa questão da socialização até para ressignificar as perdas, né? Para aumentar não só a qualidade de vida, mas promover novas relações, novas redes de relacionamentos. E quando você promove esses grupos, você faz com que aumente isso, né? Essa participação de bem-estar psicológico, e o idoso volta a se motivar, volta a ter autoestima, volta a se sentir respeitado, até porque ele se compara com os pares que estão ali, ele faz parte de um grupo, né? Ele percebe seu pertencimento nesse grupo. Recentemente, né, Claudinha, num grupo nosso de WhatsApp, uma paciente minha, ela comentou no grupo que ela, com 81 anos, ela teve Covid, que ela saiu bem do Covid, que ela estava em fase, né, de recuperação, já tinha 3 semanas que ela tinha tido a doença, e que dando força para as pessoas desse grupo. Então, depois eu tive várias pessoas do grupo que falaram da importância que foi essa paciente ter colocado no grupo que ela, com 81 anos, teve o Covid, sobreviveu ao Covid, como que aquilo foi tão representativo para essas pessoas ali do grupo, né? Porque elas se viram com esperança, né? Se viu ali numa pessoa que tem a idade próxima ou até igual, que houve possibilidade de cura, né? Então, assim, não é todo mundo que adoece que vai morrer do Covid, né? Mas quem não tem, né? Quais são as pessoas hoje que não têm doença nenhuma, que são completamente saudáveis? E até em algumas pessoas completamente saudáveis, não se sabe por que houve uma reação tão ruim, né, do vírus com o organismo que a pessoa veio a falecer. Então, assim, é muita coisa ainda para a gente entender o que de fato significa saúde, né? Então, hoje eu vejo a importância que é a pessoa querer estar viva, a importância que é a pessoa querer se sentir importante para alguém. E esse se sentir essencial, importante, é que motiva a pessoa a continuar engajada, não só no meio que ela vive, mas também na sociedade em que ela vive. Então, eu vejo o tanto que é importante a gente promover saúde para as pessoas, né? Então, quando a gente promove saúde para as pessoas, a gente está promovendo a vida,
Uhum. E aí eu acho que essa questão da socialização ela é fundamental para a gente promover saúde. Não tem como eu falar de saúde sem falar em socializar, em recuperar a autoestima, em gerar a vontade da pessoa se ressignificar, ter novos projetos de vida. A Gi está falando ali dos projetos de vida, né? Então, às vezes a pessoa ela já aposentou, ela fala, mas agora o que que eu vou fazer? Que tipo de projeto eu vou ter agora? Né? E ela só vai ressignificar isso se ela realmente se sentir pertencente àquela sociedade, ela se sentir motivada, às vezes, por um familiar, de que ela ainda é importante, de que ela consegue, de que ela é capaz. Então, acho que a questão do respeito, né, com o idoso, ela é fundamental em motivar alguém a se sair melhor do que ele já está, né? Ou continuar no engajamento aí. Às vezes a pessoa se sente tão né, inútil. E não sei quem foi que falou nessas lives aí para trás que enquanto o coração bate, a gente sempre tem alguma coisa para oferecer, não é? Não é alguma coisa assim, mais ou menos? Eu só lembro do coração batendo. Que enquanto o Acho que coração foi o bate, Adinaldo. Mas foi o olha, Adinaldo. é uma coisa muito importante também a gente lembrar que não adianta, quando estar velho, começar a fazer projetos, né? Quer dizer, é melhor do que nada, mas o que eu quero dizer é que, na verdade, a socialização, né, esse interesse, toda essa né, estratégia de interação, de afetividade, isso tudo é feito ao longo da vida, né? A gente se prepara para envelhecer desde que nasceu. Então, é a forma que eu vivo desde a minha infância que vai dizer como é a minha velhice. Não é quando eu fico velho que, de repente, ligou a tomada, fiquei velho e vou começar a fazer tal ou tal projeto. Então, isso é uma coisa que se constrói, reconstrói o tempo todo. O que é importante que a gente quer lembrar, que a gente precisa ressaltar aqui no chá, a gente quer falar isso o tempo todo, né? O que a gente no chá com elas quer falar é que, mesmo velho, independente de qual idade, mesmo jovem, você tem que se preparar com todas essas estratégias para ir bem até anos mais para frente. Então, lá, foi Dona Dochinha, não falei? Foi o Adinaldo? Dona Dochinha, gente, Enquanto seu sensacional. coração bater, alguém espera por você. Ai, gente, isso é bonito demais, não é? Dona Dochinha é nossa mentora. Nossa, com certeza. Mas então É, é é, isso, né? A gente pode sim começar tudo aos 80 ou aos 90, mas a gente pode começar isso antes também. E se a gente começa isso antes, é muito mais fácil chegar lá e chegar lá bem. Não é as isso? pessoas, às vezes, elas ficam esperando sempre o amanhã, né? Engraçado que eu estava falando que eu tenho vontade de aposentar e virar ceramista. Aí um amigo meu virou e falou assim: "Ué, por que você não pode virar ceramista agora?" Eu parei para pensar e falei assim: "Ué, ele tem razão. Por que eu tenho que esperar aposentar para virar ceramista, para aprender a fazer cerâmica? Não é?" Eu falei, ele tem toda razão. E aí eu estava toda engajada, né, para poder entrar na minha aula de cerâmica, pesquisei vários locais que eu pudesse entrar e na hora que eu encontrei veio o coronavírus e eu precisei ficar quieta em casa. E aí eu falei, ele tem toda razão. E se eu morro sem aposentar? Que ódio, acho que lá em cima eu vou fazer cerâmica. Então, isso já virou um objetivo. Assim que essa quarentena acabar, eu vou começar o meu curso de cerâmica. Não vou esperar aposentar, não vou esperar nada, porque a vida ela não segue um roteiro, né? Então a gente tem uma vontade, tem um desejo, a Olha gente lá, tem mais. Adinaldo entrando. Nós acabamos de citar a Dona Dochinha aqui, Adinaldo. Viver o momento presente é o que nos faz felizes, né? Acabaram aí de falar aí.
Então, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente não precisa ficar adiando os nossos projetos. Acho que projeto a gente tem que ter em todas as fases da vida. E a velhice é uma etapa que pode ser tão saudável quanto qualquer outra etapa da vida. Basta a gente ter projetos para que isso aconteça, né? Então, se eu tenho um projeto para envelhecer bem e eu vou cuidando da minha vida ao longo do meu envelhecimento, eu vou me pegar já velha e nem vou sentir. É a avó do meu marido. Até a filha dela está aí assistindo a live. A dona Consuela, a avó do meu marido. Ela, com 96 anos, ela fala, porque quando eu envelhecer, e aí o pessoal começa a rir. Mas ela não se sente velha. Por que que ela vai achar que ela já envelheceu? De fato, quando ela envelhecer, né? Determinadas coisas podem ser que fiquem mais difíceis, né? Então, ela hoje é uma pessoa completamente autônoma, independente. Lógico que vive sob cuidados, porque, né, a gente tem medo pela idade dela, mas não pela incapacidade. Absolutamente lúcida, absolutamente capaz, né? E aí entra Então, numa coisa que é esse estigma da velhice, né? Que a gente tem muito medo e que a exatamente. gente taxa, né? Que o idoso, é velhinho, pronto, velhinho. Ainda tem o diminutivo, que aí diminui mais ainda e coloca o idoso lá naquele lugarzinho escondidinho lá do aposento, né? Então, E aí, envelheceu, saiu às vezes vai fora. tirando dele, né? Também as capacidades dele por achar que ele não é mais capaz, né? Como é que é? Peraí. Fala, como E é que é? tem muito das pessoas também tirar a capacidade do outro, porque acha que o outro não é mais capaz, aí vai tirando as funções daquela pessoa, né? Sim, sim. A Claudinha, minha colega, falou que ontem já era, hoje é o dia, e o amanhã pode nem chegar. Pois é, eu vi isso de perto aí com a história da minha cerâmica, né? Porque eu queria muito já estar fazendo a minha cerâmica, e aí aconteceu o quê? Que eu tô aqui em casa sem poder fazer a minha cerâmica nesse momento. Mas vai chegar a hora, né? Porque isso tudo vai passar, como tudo quanto é peste que já teve aí pelo mundo afora. Essa não vai ser não é a primeira e também não vai ser a última, né? E aí, outro dia eu estava até falando, falei, gente, eu ia passar uma vida inteira sem ter nada para contar. E agora eu tenho essa história aí para meus netos quando eles nascerem, né? De que tem essa história da pandemia. E é lógico que a gente vai criar muito mais coisa do que está tendo, né? Porque isso faz parte, né? Das memórias, das reminiscências. Normalmente você lembra mais daquilo que te marcou, que te incomodou. E aí eu estava pensando que nessa pandemia nada está me incomodando. Então eu vou ter que inventar coisas dos outros. Porque eu estou fazendo projetos novos, a gente criou aí durante a pandemia, eu deixo com elas, né, Claudinha? Eu fui chamada para tanta coisa durante essa pandemia, tanta aula, tanta live. A Bebela aí entrando e dando tchau. Então, eu tô pensando assim, eu vou ter que contar tragédias dos outros, porque a minha vida nessa pandemia, ela não tá ruim. Eu tô tendo mais oportunidade de olhar, inclusive, para mim e fazer coisas que eu tinha vontade e passava sempre outros projetos na frente e tô resgatando esses projetos. Esse projeto Deixa Com Elas já nasceu antes dessa pandemia, né, Claudinha? A gente já pensava nele desde o ano passado e nós ficamos cozinhando o projeto. E que horas que esse projeto foi colocado em prática? Justamente quando a gente teve mais tempo para pensar na gente, não é? Quando a gente teve mais tempo para pensar na gente. E a gente, nessa vida de médico, acaba que não tem muito, né? Então, para nós, realmente, para mim, eu digo mesmo. E, ó, eu vou contar uma coisa para vocês. Agora, coisa para contar, eu tenho um bocado. Porque, por exemplo, eu sou tão desorientada que, olha aqui, o meu óculos, o único que eu achei é um de perna quebrada. Eu me senti na obrigação de contar isso para vocês, porque vocês estão vendo eu toda hora arrumando óculos aqui, porque quando eu vejo ele tá caindo. Então, não se assustem, tá? Mas é assim. Ô, Ju, a Cristina falou aqui que a dona Consuelo, com 90 anos, não é que ela tem? Ela 96. 96? Que ela tem a memória melhor do que a dos filhos, ela contou aqui, ó. E é muito legal isso. E uma coisa importante também, a gente falando, a Zumira está falando aqui, que nós estamos aprendendo muito, e acho muito interessante, até com essa ideia do chá,
que é uma coisa que a gente está fazendo, que para nós foi muito legal, e para quem está acompanhando também, né? Então, falando de novo, nós estamos aí com 1.000 seguidores, mas o pessoal que fez os cursos com a gente, o pessoal que está no grupo VIP acompanhando a gente, gente, o que a gente vê das conversas deles, o que a gente vê de interação social, né, é muito bom, é muito interessante. Então, assim, a gente vê que essa visão das relações sociais é uma coisa que acontece mesmo online, não precisa ser presencial. Mas dentro dessa sociedade agora, com toda essa questão do online, né, os grupos sociais estão interagindo, os idosos dentro deles também estão interagindo, inclusive aprendendo a usar com essas mídias sociais. Então, o cuidado que a gente tem que ter, a Eliane falando aqui, ó, é para não estigmatizar. Exatamente, é isso mesmo, Eliane. Se a gente estigmatiza o idoso, aí a gente acha que o idoso não vai dar conta de mexer na internet, não vai dar conta de fazer aquilo ou isso, e acaba que tudo isso é possível. E aí a Camila falando aqui também, Ju, que a gente tem uma visão otimista, que poucas pessoas, né, têm essa visão otimista, igual quem, a Camila? Igual a da dona Consuelo, né, que estava no FaceTime agora com a Bebela aqui. Então, essa a Bebela é neta dela, e a Bebela mora em São Paulo. Então, a Bebela faz a ligação pelo FaceTime e fica ela falou, fiquei 25 minutos agora com a vovó. Então, a gente vê, uma pessoa que já tem Facebook, é uma pessoa que né, participa dessas ligações por vídeo. Então, são coisas que ela aprendeu e que ela não tem medo de arriscar em fazer, né? Então, eu acho que a gente também tem que ter coragem de... Como só erra quem faz, não é, né, Claudinha? Só erra quem faz. Então, eu acho que se a gente não tentar, a gente nunca vai nem ter essa possibilidade de errar, né? Vovó tecnológica, ela é super tecnológica. Mas eu acho que o chá, ele trouxe muito isso, né? A gente criou linha no WhatsApp, a gente criou grupos no WhatsApp, a gente faz as lives, a gente faz as nossas jornadas, os nossos workshops, eles participam de plataformas, né? de aulas online, como o Zoom, o Google Meet. Então, assim, se você pensar que eu fui aprender isso por conta da pandemia. Eu também, com 48 anos, não sabia mexer nessas plataformas. E nós estamos com pacientes aí e pessoas queridas nos acompanhando que têm o dobro da nossa idade. E também aprendendo a mexer nessa plataforma. Então, aí que vem a questão dos estigmas, né? Velho não aprende. Essa pessoa que não aprende deve ter sido uma pessoa que nem chegou a envelhecer, né? Então, aprende sim. Aprende uma velocidade mais lenta? Sim, mas aprende, né? E pra gente, nesse momento, socializar, porque antes da pandemia, a gente tinha vários grupos de socialização. O Minas mesmo tinha o baile da cabeça de prata. Eu fazia até a pandemia pilates na segunda e na quarta. E uma vez por mês tinha um baile da cabeça de prata na quarta-feira. Então, eu custava achar vaga para estacionar o carro, porque os cabeça de prata ia de carro. E eu ficava indignada. Por que eles não iam de Uber? Por que iam de carro? Ainda podia ir de Uber e ainda poder beber. E de carro eles não iam poder. Mas, uma vez por mês tinha o baile da cabeça de prata. E aí eu ficava encantada. E quando era baile temático, eu ficava mais encantada ainda. E tem uma amiga que faz pilates comigo, da minha idade, ela tá assim, já nós vamos estar nesse baile aí também. E já vou até mandar fazer meu casaquinho de lantejoulas. Então, a gente viu o tanto que é gostoso, né? Essa questão da musicalidade, a questão de grupos de culinária, né? Então, a gente vê muitos grupos de culinária.
de terceira idade, as pessoas aprendendo a ter prazer pela culinária, ou aprender a cozinhar, principalmente os homens dessa geração de idosos. A gente vê também arte-terapia, tem grupos de teatro da terceira idade que são fantásticos. E aí esse grupo de teatro, além da socialização entre os pares, eles fazem com que o idoso ria das próprias fragilidades, né? Então, a pessoa começa a se aceitar com o seu problema, com o seu defeito, com a sua dificuldade. Os grupos de teatro ajudam muito você a aceitar os seus defeitos. Ninguém nasce perfeito. E é lógico que quando a gente vai ficando mais velha, às vezes as fragilidades vão aparecendo, mas são questões físicas que são inerentes ao envelhecimento. Isso não é doença, não é? Eu não fiquei doente porque apareceu um pé de galinha no meu olho. Então, a gente também tem que se aceitar com as nossas limitações, com as nossas dificuldades e criar estratégias para viver desse jeito. A Camila está falando da jardinagem. Então, tem muitas atividades sociais, né, de grupos que pararam, entre aspas, porque muitos estão fazendo através dessa plataforma que nós estamos fazendo aqui, através de lives, através das plataformas de aula. O próprio Pilates, eu tenho feito aqui na televisão, Minas, todo domingo tem, 10 horas da manhã, o Pilates do Minas. Então, a gente vai se adaptando nesse momento dessa forma, mas depois nós vamos voltar ao que era. Então, uma das próprias filhas da dona Consuelo aí, que nós estamos falando tanto, a Vera, ela também, ela tinha um grupo que ela fazia aula de dança de salão. O Adinaldo está falando rir de si mesmo, o humor, né, principalmente no teatro, é um dos pilares da resiliência, sem dúvida, né? A gente aceitar as nossas limitações, nossas incapacidades, é o grande segredo de saber envelhecer, né? É aquela pessoa que envelhece, mas ela não deixa de fazer as coisas porque ela está, né, velha. E engraçado, porque quando a gente é mais jovem, você vê que a questão da experiência, das potencialidades que só a maturidade traz, né? Então, a gente, quando é mais nova, a gente se põe muito mais defeito. Hoje, eu juro por Deus, eu me acho muito mais bonita do que eu me achava aos 20 anos. Então, como que a maturidade vai trazendo isso pra gente? A gente se sentir mais seguro e a gente parar com as bobagens. Ah, porque eu acho meu pé horroroso. E daí? Meu pé funciona, meu pé me faz andar, e daí, não é? E eu lembro quanto que eu sofria com meu pé feio. Começa o bullying pela minha própria mãe, que tá aí na live, e que ela falava que toda vez que ela olhava pro meu pé, ela falava, o seu pé horroroso é o pé da sua avó, que é a sogra dela, né? Então, o bullying... Então, toda a raiva que ela tinha da sogra, ela jogava no você. Jogava no meu pé. E eu cresci achando que o meu pé era tudo aquilo que ela falava. Até que eu falei, gente, meu pé é assim também. Não, e hoje eu aceito esse pé do jeito que ele é. Se é feio ou não é, não importa. Então, é engraçado que isso é maturidade, gente. Isso é só maturidade que traz. Essa aceitação, essa serenidade no olhar, né? Então, isso aí... Olha lá, tá rindo. Ela rindo. Isso aí é serenidade. Isso aí é uma das potencialidades que o envelhecimento traz. E isso é bom demais. Então, uma das coisas que eles falam, né, nos grupos de socialização, a gente vê muitas pessoas falando da questão da liberdade. Como que o envelhecimento traz uma certa liberdade, não é? Por quê? Porque a pessoa se sente mais leve. Ela se permite ser o que ela é. Ela já não deve tanta satisfação para os outros. Ou ela se permite não dever satisfação para os outros, né? Aquela pesquisa da Miriam Goldberg sobre envelhecer, ela achou muito isso, que as mulheres, na verdade, as mulheres envelheciam associando o envelhecimento à liberdade. E os homens achavam muito pior envelhecer, né? As mulheres achavam que elas ficavam livres de ter que cuidar dos filhos, de ter que cuidar do marido, de ter que cuidar do serviço, de ter que cuidar da casa, tudo ao mesmo tempo agora. Isso. Porque a mulher hoje em dia vive uma vida de escrava, pior do que os escravos viviam. Então, as mulheres se sentem assim, livres, e livres também daquela obrigatoriedade de terem que ser bonitas, de terem que ser atraentes
e elas falam assim, ah, pronto, já não tem que atrair nada, eu tenho que viver minha vida agora e pronto. A Eliane que está aqui falando, fazer as escolhas sem culpa. É exatamente isso. Então, essa questão da liberdade, como que a mulher mais velha se sente até mais poderosa. Mas isso, gente, é questão de autoestima. E isso a gente precisa promover através da socialização dos idosos, dos engajamentos. O idoso tem que se sentir pertencente. Por isso que eu falei do poder dos grupos, de você se sentir pertencente a um grupo, de você se sentir igual a outras pessoas. Você vê que você tem problemas sim e que o outro aí do lado seu também tem. Então, essa questão de você se sentir ainda engajado na sociedade, isso é fundamental para os aspectos psicológicos do envelhecimento. Então, quando a gente fala em saúde, é bem-estar físico, emocional, social, né? Psicológico também, mas a gente aí não pode esquecer o idoso, a gente trabalha muito essa questão do envelhecimento com um olhar integrado, né, Claudinha? A gente olha a saúde do idoso, não é só pelas doenças que ele possa ter. A gente olha a questão social, a gente olha a questão econômica, a gente vê as redes de apoio que esse idoso pode ter ou pode não ter. Até para a gente tratar um paciente, a gente precisa saber qual é a rede de apoio para que a gente possa tratar esse paciente de uma certa forma ou de outra forma. Não é? Sim. Então, quando a gente fala em promoção social, nós estamos falando também em levar atividade física para esses idosos. Você vê nas praças aí, várias praças com equipamentos para atividade física. Isso é um trabalho social. Quando você vê falando promoção de alimentação, explicando sobre o bem-estar da alimentação, essas campanhas que às vezes tem nas praças também, isso também é um trabalho social. Quando você vê esses meninos aí, igual nós ganhamos as canecas das ligas da geriatria, são trabalhos assistencial, mas são trabalhos também sociais, não é? Aqui, a Cristina está falando uma coisa muito legal, que acho que não fico procurando a felicidade, e sim vivendo os momentos felizes. E isso é uma coisa, assim, que desde os filósofos gregos, que tem um... Qual que é, Ju, aquele filósofo grego que a gente teve aquela aula e que fala exatamente isso? Que eu não tenho que ficar fazendo projetos esperando que a felicidade vai vir quando eu cumprir esses projetos. Eu tenho que achar a felicidade aqui, em cada coisa. Eu tenho que achar a felicidade de eu estar aqui, conversando com a Ju, de vocês estarem aqui assistindo a gente. Eu tenho que ser feliz por isso, porque isso é muito bom. É muito bom cada um de vocês que está aí. Isso é ótimo. Agora, eu vou ficar planejando que eu vou ser feliz quando eu for de muito sucesso, uma estrela do cinema, uma professora emérita com títulos não sei o quê, ou o Diabo 4? Não, porque isso talvez nem aconteça. Ou talvez pior, isso aconteça, mas quando chegar lá, eu penso assim, nossa, e aí? E agora? Eu vou querer outra coisa. Nada vai ocupar. É o Sêneca. Obrigada, Gi. Mas acabou de entrar aí a Luana Porto, que foi minha residente de geriatria, e hoje é uma geriatra bonita, ela coloca umas fotos, eu fico assim, ô mulher bonita, tá doida, tá cheio de homem correndo atrás dela, porque ela ainda tá solteira, né? Ai, que época boa! E aí, eu fiquei vendo a Luana entrar aí, e pensei assim, gente, já formei várias pessoas em geriatria, daqui a pouco nós estamos chamando de vó. Mas pensa que gostoso. E cada um leva um pouquinho de mim e eu fico com cada pouquinho de cada um que passou por mim. Então, tem um pouquinho de cada residente que passou por mim, deixou uma marquinha. Então, isso é gostoso demais. Isso aí é mais do que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, né? São vários filhos aí que eu estou deixando no mundo. São filhos que têm esse olhar tão bacana em relação ao envelhecimento. E aí são as interações sociais, de novo, né, Ju? É a relação que você teve, é uma relação de troca e que ela vai ficar para sempre. É aquilo que a gente falou também. Não adianta quando eu ficar... É melhor do que nada, mas não adianta eu ficar esperando que quando eu ficar idoso eu vou trabalhar essa socialização, essa coisa.
Essa coisa da troca, da socialização é uma coisa que é de sempre, que é de agora e que vai continuar quando eu tiver 90 anos. Que se eu paro isso, aí sim, aí eu vou lá pro aposentozinho. Mas que não vai parar, mas que desde agora eu tenho que fazer, né? E desde agora eu tenho que fazer com amor, cultivando afeto, porque é isso que vai me dar um retorno. É isso que quando eu estiver velha, vai ter quem goste de mim e quem queira ficar comigo, mesmo quando eu me tornar dependente. Por quê? Eu Porque falo se eu muito não isso, que a cuidei gente de amar ninguém, ninguém me envelhecer amou, sendo uma velha gostosa, né, Claudinha? envelhecer sendo uma velhinha gostosa. Isso mesmo, isso mesmo. E para isso a gente tem que ser gostosa, quer dizer, de gostar, de cuidar do outro, para o outro aprender, porque é uma relação de troca, para o outro gostar e cuidar da gente também desde antes. E é isso em tudo, né? Você falando de aluno, de residente. O ano passado eu tive um negócio que eu tive uma tal de uma surdez súbita. Olha lá a velhice chegando. Eu tive um negócio lá que eu fiquei meio com o ouvido ruim, aí eu tive uma surdez súbita. Aí eu fui naquele instituto de otorrina ali na Afonso Pena fazer uma consulta de urgência. Aí tô lá, a médica lá me examinando, não sei o quê. Ela vira e fala assim, você foi minha professora, você lembra? Aquela menina, como você diz, aquela menina mais linda lá, me examinando, me orientando, me ajudando, e eu assim, minha filha, será que eu vou ficar surda para sempre? Aí ela ia falar assim, você está envelhecendo, né, professora? Você foi minha professora de geriatria, você lembra? Então, assim, eu podia ter sido uma professora muito displicente ou muito ruim, e de repente ela ia falar assim, nossa, essa mulher, credo, não vou nem contar para ela que foi minha professora, porque eu tenho tanto pavor dela. Porque E se a até te gente não atender se mal, cuidar, né? E até te e me atender atender mal. mal. Porque tem pessoas que envelhecem assim também, né? Que tem isso também. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado com o outro, porque a questão da relação social é uma relação de troca. E isso é em qualquer momento. E essa troca vai ser com pessoa de qualquer nível social, de qualquer idade. Então, eu tenho que encarar isso aí, né, como essa coisa aí desde agora para sempre. E tem que lembrar, né, igual você comentou antes dos grupos, né, a gente tem tido aí um boom que está parado agora por causa da quarentena, mas toda essa questão, né, dos os grupos sociais aí dos idosos, né? Não sei o quê, para todo lado aí tem. E, Tem trabalhos inclusive, os belíssimos. namoros na terceira idade, né? Casamentos, né? Tudo isso aumentando exatamente por causa dessas relações. Então, as pessoas começam a fazer novos vínculos Novos que vão vínculos. dar, né? Que vão dar novos prazeres e objetivos de vida, porque às vezes a pessoa fica viúva, às vezes tinha só um filho, perdeu o filho. Não tem aquele caso seu até da paciente que perdeu todo mundo no acidente, mas aí ela casou de novo, teve uma outra filha. Então, assim, quando eu tenho uma interação social, isso me dá um motivo para eu continuar vivendo, mesmo apesar de todas essas perdas, apesar do luto, apesar da perda do dinheiro, da perda do emprego, né? Apesar da perda da limitação física. Né? Como é que é? Da perda do papel social, da perda, né? Das perdas físicas, né? Realmente, se você tem novos projetos, e esses projetos eles vão acontecer na medida que você faz essas novas relações, você tem novos vínculos, né? Novas interações. Você tem que viver, sabe, dentro das suas possibilidades. Então, eu acho que saber envelhecer é exatamente isso. É você saber viver todo dia dentro das suas possibilidades daquele momento. E você não se sentir menos por isso. Então, você ser resiliente, como a Dinaldo colocou, né? Então, acho que essa questão da resiliência, e é interessante porque nessa pandemia, os dois grandes grupos que foram mais resilientes, apesar de serem os dois grandes grupos mais afetados pela pandemia, foram exatamente as crianças e os idosos.
E são os dois grupos que perderam tudo nessa pandemia, que tiveram que ficar isolados. As crianças perderam as suas aulas, né? Tem muito adulto que continua trabalhando, mas as crianças não, eles perderam as aulas, eles perderam os coleguinhas, as interações. E os idosos também perderam esses grupos deles, essas interações que aconteciam com os grupos. E também tem que ficar né, na quarentena, em isolamento, porque são um grupo de risco nessa quarentena. Mas, no entanto, são os mais resilientes. Então, tem vários trabalhos que mostram que quem mais se adaptou a essa pandemia foram exatamente esses dois grupos. Então, como que o envelhecimento de um e a ingenuidade de outro favoreceu a questão da resiliência, né? A experiência de um grupo com a ingenuidade do outro. Ju, faltam 5 minutos. O que você quer contar para nós? Tem que lembrar de falar do sorteio de novo, né? E faz o encerramento para nós. Eu só queria falar que o aspecto social, de fato, ele diz respeito muito sobre o papel do idoso na sociedade, né? Então, é muito importante que a gente continue estimulando essas pessoas a terem interações, a terem participação, e a gente precisa ajudar a acabar com esses estigmas sobre o envelhecimento, que velho não aprende, que todo velho envelhece com demência, que todo velho envelhece com dependência, porque são estigmas e isso não é verdade. A maioria dos meus pacientes trabalham ainda por prazer. Uma grande parcela dos pacientes meus do SUS trabalham porque são os únicos que trabalham e que precisam continuar sustentando uma família de filhos, de netos, de sobrinhos. Então, gente, a gente tem que começar a redefinir essa questão do envelhecer, né? Então, e cuidar, né, da nossa saúde hoje, porque nós somos os velhos de amanhã. Então, todo mundo que está nessa live aqui, ou vai ser velho daqui 10, 15 anos, ou já é velho. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente quer que daqui 10, 15 anos o mundo esteja melhor para nós, a gente tem que começar, de fato, a arregaçar as mangas e trabalhar com essas políticas públicas agora, nesse momento. Então, essa pandemia também trouxe muitas ONGs trabalhando com envelhecimento, a frente de fortalecimento às ILPIs, que foi criada durante essa pandemia, né? Os idosos tão vulneráveis nos asilos, nas casas de repouso, né? Que hoje a gente chama de instituições de longa permanência. Trouxe também interações entre vários países no intercâmbio 60+, muito bacana, e com multiprofissionais, todos os profissionais gerontólogos que gostam de trabalhar com envelhecimento, não só geriatras. Então, assim, a gente está vendo muitas organizações, os conselhos dos idosos estão participando dessas atividades todas. Então, nós estamos vendo mais participação social nesse momento de pandemia, embora sejam participações todas virtuais, mas elas estão acontecendo. Uhum. E é só através dessas participações sociais, e principalmente dos conselhos municipais, né? Fortalecer esses conselhos municipais, porque o país é tão regional, né? Ele é tão grande, e é tão diferente o velho lá do Amazonas, do velho daqui de Belo Horizonte. Então, a gente precisa fortalecer esses conselhos municipais, estaduais, para que a gente consiga, de fato, ter uma política pública mais efetiva para o nosso paciente e para nós daqui a uns anos. E aí, então, para encerrar aqui, gente, tem o post que está aí hoje, a gente postou de manhã aí, que é o sorteio, tá? Dá uma olhada lá, sorteio de óleos, de aromatizador de ambiente, de álcool cheiroso, de curso de meditação, de autoconhecimento e do nosso curso, né, da gravação do nosso curso, a jornada para ir mais longevo, que a gente fala tudo isso que a gente falou nessas lives. E aí, para participar do sorteio, vocês têm que estar seguindo, a gente está tudo escrito lá no post direitinho, seguindo os nossos parceiros e marcar duas pessoas. Só falar que o Sabor em Gotas aí colocou que, apesar de todo o sofrimento que a pandemia trouxe, ela acredita, né, que os idosos ganharam espaço. Eu também acredito que os idosos ganharam espaço de fala,
um espaço de visibilidade, um espaço maior nessa pandemia, que as pessoas começaram a dar mais importância ao envelhecimento, mas principalmente mais respeito, que é aquilo que a Claudinha falou do Papa, né, Claudinha? Que o idoso tem a chave, né? Que é o jovem abre as portas, mas quem tem a chave é o idoso, né? Então, o jovem não abre as portas sozinho. Então, eu acho que é isso. As pessoas começaram a ver que é todo esse legado, essa história, essa vivência, essa experiência, essa sabedoria, quem tem é o idoso. E nós temos né, uma geração aí que a gente fica tornando a criança, né, o centro das atenções e dando tanta importância para a criança. E o fato é que a gente deveria dar mais importância para os idosos. E a gente vê como que é diferente a nossa cultura da cultura dos orientais, né? Então, quando você vê